Olá, pessoal. Eu fiz esse vídeo para discutir um pouco o tema síndrome depressiva, algumas palavras sobre a depressão. Então, nós temos um caso clínico em que uma pessoa se apresenta com uma condição de adoecimento físico, mas que pode, ao mesmo tempo, representar um adoecimento psíquico, porque pode dar para ela a ideia de uma perda, a perda da vida anterior, da situação de vida anterior dela. Então, vou apresentar aqui alguns slides para a gente fazer a discussão breve, né, resumida, sumarizada desse tema. Algumas palavras sobre a depressão, os aspectos, então, que a gente vai conversar. Em primeiro lugar, a concepção da depressão como um transtorno, mas também como uma síndrome, ou seja, várias apresentações dentro de um conjunto de sinais e sintomas que a caracterizam: tristeza, alteração do sono, alteração de hábitos alimentares, não é? Sensação de falta de energia, de ânimo, falta de interesse, anedonia. Então, tem um conjunto de coisas relacionadas que se apresenta como a síndrome depressiva, essa durando pelo menos 2 semanas ou mais, e que pode ser desencadeada por vários fatores. Na verdade, há vários fatores presentes nela. Existe uma multifatorialidade, e esses fatores convergem, de algum modo, em graus distintos de intensidade para configurar a síndrome depressiva. Então, é um fenômeno complexo que a gente precisa compreender, e a necessidade da compreensão tem a ver com a necessidade de fazer uma abordagem profunda que abranja, o que abarque, o que se aproxime, que tangencie esses vários fatores, esses vários aspectos que compõem a síndrome. Também, além de um escopo teórico profundo, nós temos que compreendê-lo nos seus aspectos psicodinâmicos e nos seus aspectos biológicos. Então, a gente precisa de teoria de ambos os aspectos, o fenômeno psicodinâmico e o fenômeno biológico. E, fundamentalmente, é preciso um elemento nuclear que esteja presente no espírito do clínico, que é a empatia. Sem a empatia, a gente não vai conseguir compreender tudo isso à luz dos sentimentos do paciente. Essa figura aqui do Albert Georgi, ela representa muito essa ideia da depressão, é usada muitas vezes para isso, né? Que é o vazio existencial, né? Sendo que a gente pode entender esse vazio de duas formas. Uma delas é, de fato, a experiência da perda. Algo tinha sido preenchido na psique, na estrutura, no eu daquela pessoa, e foi perdido. Então, isso é o tipo luto, não é? A típica sensação ou experiência de perda. Mas, fora isso, existe o cenário também de patologias mais graves, hoje chamadas patologias do vazio, ou patologias do desvalimento, que diferem um pouco da depressão clássica, são talvez depressão, mas diferem um pouco, porque é como se fosse uma depressão sem tristeza. A pessoa é desafetizada, ela nem sequer consegue expressar o afeto deprimido, porque ela nem sequer foi preenchida de afeto. São experiências traumáticas muito precoces. Mas, de um modo geral, a experiência do vazio, ou da perda, ou porque já era vazio desde antes, é uma experiência comum nessas síndromes depressivas, nessas expressões diversificadas desse fenômeno. E existe uma facies, né, que classicamente também é referida, é como que uma facies de súplica, né? Essa dobra de Veragutti, essa dobra aqui feita na sobrancelha, parece formar um triângulo aqui, ó, pode observar, faz um ângulo, tá aqui os três lados, né? Então esse corrugamento da testa e esse ângulo aqui, esse conjunto é chamado dobra de Veragutti, e é uma expressão do melancólico, do deprimido profundo, né? É uma expressão de súplica, né? De pedido, como se ele estivesse suplicando amor. É um amor profundamente perdido na experiência do sujeito. Então, nós precisamos entender os sinais não verbais da expressão da dor. Para a compreensão psicodinâmica, é um pouco mais complexo e eu vou tentar fazer isso com uma certa figuração, tá? Então, a psicanálise, ela foi fundada pelo Sigmund Freud, e num texto de 1915 ele trabalha a questão do luto e melancolia. E ele faz uma comparação da melancolia, que hoje a gente vai chamar mais de depressão, embora haja também a síndrome depressiva melancólica, e o afeto que seria tido como normal do luto, né?
Mas antes disso, vamos entender como é que é compreendido o aparelho psíquico. Vamos entender essa esfera, esse círculo, como a representação do aparelho psíquico, e vamos olhá-lo de duas formas. Aqui à esquerda, né, verticalmente, nós teríamos aqueles conteúdos psíquicos conscientes. É aquilo que eu sei que eu estou falando, que eu estou pensando, a minha percepção visual, auditiva, tudo que eu estou percebendo do meu mundo ao redor, tudo que está na minha consciência, né, minha sensibilidade tátil e assim por diante. Isso compõe a consciência, não é? A consciência da pessoa. E é um dado relacionado ao córtex cerebral, não é? O inconsciente é tudo aquilo que é conteúdo psíquico, mas não está aparecendo à minha mente num dado momento. Ele pode se tornar consciente, mas muitas vezes ele é dificilmente tornado consciente. Materiais muito recalcados, devido à sua natureza muito desagradável, foram colocados no inconsciente e dificilmente retornam simplesmente pela vontade da pessoa. Eles retornam de forma, digamos assim, espontânea, em determinados contextos em que eles são meio que puxados por um afeto semelhante na atualidade. Então, isso serve inclusive para as experiências de perda, como no luto. Muitas vezes a experiência da perda na infância é repetida pelos episódios depressivos na vida adulta. Então, o material inconsciente pode se tornar consciente também. O problema é quando apenas o afeto dele vem sem que a pessoa saiba nomear que tem aquela relação com o episódio antigo. Então, um dos trabalhos da terapia é exatamente nomear esses afetos, saber que uma dose, uma quantidade, um quanto desse afeto é trazido de um outro lugar. E vários desses conteúdos estão também no pré-consciente, que é aquilo que é quase consciente e que pode se tornar consciente se alguns fatos o trouxerem, se eles forem investidos afetivamente. O que compõe esse pré-consciente? Um conjunto de representações de palavra, de traços de memória, que eventualmente estão ali quase conscientes e se receberem uma carga afetiva, um dado investimento por alguma lembrança de uma palavra parecida, uma cena parecida, isso é trazido à consciência. Então, isso aqui seriam os níveis, né, segundo a posição que o conteúdo psíquico ocupa em relação à consciência. Ou ele é inconsciente, ou é pré-consciente, ou é consciente. Olhando aqui a esfera, nós temos o que Freud chamou da divisão estrutural do aparelho psíquico, né, que seria em id, em eu e supereu, ou ego e superego. O id seria o reservatório das pulsões ou das forças psíquicas. É de lá que vêm todos os móveis de interesse, as forças que nos direcionam para um ou outro interesse. Nem tudo que vem de lá a gente pode realizar, porque nós temos um senso moral representado pelo supereu. Esse supereu é derivado do eu, do mesmo modo que o eu é desenvolvido a partir do id e dos investimentos que ele faz na realidade. Então, um eu, uma personalidade, um sujeito, se desenvolve a partir dos seus impulsos, dos seus desejos e na relação com a realidade, com as pessoas. Ele vai se identificando e vai se formando um sujeito, um eu, uma personalidade. Só que ele também aprende que nem tudo ele pode realizar dos seus desejos e internaliza uma espécie de lei, de moral, que é o superior. Então, essas são as instâncias psíquicas e vamos ver o comportamento delas em relação à experiência do luto e da melancolia. Então, no trabalho do luto, o que é que ocorre? A pessoa perde alguém, que a gente vai chamar de objeto, mas é objeto de amor, não é objeto coisa. Então, esse objeto é perdido, mas ele é internalizado pela pessoa, para que ele tenha permanência por mais tempo, que são aquelas fases do luto. Você vai barganhar primeiro ainda a existência daquilo que foi perdido, não é? Então, quando o eu incorpora esse objeto, ele permanece ligado afetivamente a ele. Os vários caracteres dele recebem investimento afetivo do eu. Só que com o tempo ele vai passando pela chamada prova de realidade, sabendo que de fato o objeto foi perdido, morreu, sumiu. Eventualmente, como eu falei, existe o luto simbólico. Não necessariamente a pessoa amada morreu, mas a pessoa pode ter perdido, o sujeito perdeu algo importante na sua vida. Com o passar do tempo, no trabalho de luto, vai havendo um desinvestimento desses caracteres. E aí esses impulsos, esses desejos, esses investimentos afetivos, desligados daqueles caracteres do objeto perdido e internalizado no eu, eles podem estar livres aqui, que são essas setinhas mostrando
que eles podem estar livres aí para novos interesses ou novos investimentos. Para que isso ocorra, o eu precisa experimentar a prova da realidade, confirmando que aquele objeto não existe mais. Aí sim ele pode ligar-se a outros interesses. No processo de melancolia existe uma diferença porque ocorre a mesma coisa, o mecanismo que a gente chama de narcísico, o eu internaliza o objeto perdido e volta os seus interesses para dentro dele, para dentro do eu. Então é como se fosse o amor ao próprio eu, né, um movimento narcísico, um mecanismo narcísico, sendo que ele não tem mais consciência da permanência desse objeto amado. Então parece que é de fato o próprio eu. O objeto se internaliza, se incorpora e o eu se identifica a ele. Então aquele objeto passa a ser como que parte desse eu. E, diferente do luto, esse processo aqui não passa pela prova da realidade. Então, ele vai se mantendo, e a experiência do deprimido é mantendo sempre o objeto perdido internalizado e o eu identificado com esse objeto. Aí, a sua instância crítica, o supereu, a instância moral, começa a desferir ataques contra esse objeto. Como quem diz assim: olha, você é culpado de eu sofrer. Por que você me abandonou? Por que você morreu? Evidentemente, para o senso moral da pessoa, no nível consciente, ela não vai dizer isso nunca, mas inconscientemente as forças psíquicas assim atuam. Tanto que a pessoa desvalida pelo processo depressivo começa a se autodepreciar. São sentimentos de desvalia, né, de desvalimento, porque são ataques ao eu identificado ao objeto. Se é um ataque ao eu, é um ataque à autoestima. Então, a autoestima fica deteriorada. Isso não ocorre com o luto. No luto não há uma queda da autoestima. Ao contrário, a pessoa se sente merecedora de todo o amor, porque perdeu alguém querido, alguém muito importante, e todos ao redor vão empatizar com essa perda. Na melancolia é diferente, porque ele se julga culpado pela perda. Ele deteriora seu eu, sua autoestima. Então, o paciente deprimido crônico, ele se sente culpado por aquilo que ele sente, de modo que o seu eu vai se apequenando, ele vai ficando cada vez menor. Dizemos que no luto o mundo se torna desinteressante, desinvestido, pequeno, sem importância, enquanto que na melancolia é o próprio eu que se torna pequeno. Olhando para a compreensão biológica, a hipótese monoamnésica nos diz que vários neuromediadores, né, substâncias que atuam no sistema nervoso, têm importância no processo depressivo. Então, nós temos aqui 3 vias: a via da 5-HT, que é 5-hidroxitriptamina, que é o nome químico da serotonina, a via, então, serotoninérgica, essa daqui até o córtex pré-frontal, vindo do tronco encefálico, a via noradrenérgica e a via dopaminérgica. Por conta disso, as medicações atuam exatamente aqui. Os psicofármacos bloqueiam a recaptação dessas substâncias, de modo que elas banhem o córtex pré-frontal. Se identificaram essas estruturas, essas partes do cérebro como importantes nesse fenômeno. Na amígdala, por exemplo, nós vemos a ativação frente a imagens que gerem medo, pânico, terror, a imagens de violência, sensação de como se fosse de desamparo, não é? Então essa estrutura ela é ativada, isso é visto em neuroimagem funcional e dá ao sujeito a ideia de que ele é incapaz de resolver um dado problema, não é? Então o córtex pré-frontal, que é aquele que é utilizado para a resolução de problemas, para a ideia de projeção de futuro e, portanto, de esperança, fortalecimento do seu eu, ele não chega a ser ativado adequadamente e a amígdala é muito ativada e a pessoa vivencia a experiência do medo. Medo, tristeza, depressão são afetos muito relacionados, porque é como se fosse assim. A própria ansiedade, que é um reflexo do medo, pode ser a sensação de que você está fugindo de algo. Se você está fugindo de algo, você teme e você fica ansioso. Mas se suas energias são desgastadas a um determinado ponto, a experiência da ansiedade acaba sendo somada à experiência da depressão. Você não tem mais forças para reagir. Então, essas estruturas são relacionadas ao fenômeno depressivo. E os psicofármacos atuam também nessas vias. O outro elemento que a gente discute nessa prática é o elemento da empatia, que precisa ser nuclear no chamado espírito clínico, espírito
do terapeuta que entra em auxílio da pessoa que traz uma experiência de dor, de sofrimento psíquico, não é? Então, eu destaco aqui esse pensamento do Mauro Amatuzzi, um psicólogo muito importante, que produz uma obra interessante chamada Resgate da Fala Autêntica. Ele diz: uma pessoa pode ajudar outra a resgatar para si a função da palavra, reencontrando passo a passo o silêncio que procura se romper em cada fala, o que não é possível sem uma modulação sincrônica da própria existência, ou seja, do terapeuta, com a existência da outra pessoa. Então, essa seria uma forma mais profunda de descrever a empatia, que a gente entende não simplesmente com ficar solidário ao sentimento da pessoa, sim, isso deve ocorrer, mas tem algo a mais, você tem que ser uma presença significativa para permitir ou facilitar a ativação de uma fala que precisa ser resgatada, para que esse sofrimento psíquico seja nomeado, seja trazido da inconsciência, do inconsciente, para a consciência. Portanto, a empatia não significa sentir o que o outro sente, necessariamente, mas colocar-se numa posição de maior implicação. Você se implica com a dor do outro, com o sofrimento psíquico do outro, permitindo que as necessidades dele, desse eu em sofrimento, sejam nomeadas, ganhem status consciente, permitindo, então, que sejam trabalhadas. Então, era isso, pessoal, que eu queria apresentar de forma resumida para facilitar a compreensão do texto que eu deixei lá para vocês no AVA, né? Mas que seria interessante vocês lerem também. Acho que a representação figurada ela pode favorecer a compreensão, mas achei também que era necessário falar aqui algumas coisas que auxiliassem isso. Então, um forte abraço, até lá.